O assunto da preparação de goleiros do Internacional tomou conta dos debates em redes sociais e até nos veículos de comunicação. O Inter, inclusive, lançou uma nota para desmentir o comentarista da Rádio Gaúcha, Guerrinha, que falou sobre a ausência de atividades de Leonardo Martins nos últimos anos como preparador de goleiros. O profissional, sim, exercia uma função relacionada a esse cargo. E eu dou explicações aqui sobre isso. E falo também sobre o ambiente que existe hoje de proteção em torno do profissional, que está, sim, descontente em razão destas críticas. Tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a polêmica do dia, que envolve o preparador de goleiros, Léo Martins, ou ele foi envolvido nesta polêmica que resultou até em uma nota oficial do Inter desmentindo e repudiando uma fala do Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. Na Zapay você faz uma consulta grátis do teu carro, moto ou caminhão para saber se tem algum débito atrasado, IPVA, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25 tu pode pagar através da plataforma do aplicativo com 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? O Inter divulgou nesta sexta-feira uma nota no Twitter repudiando uma fala do Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha. O Guerrinha comentou no Sala de Redação da última quinta-feira e afirmou que o Léo Martins, atual preparador de goleiros do Internacional, não era preparador de goleiros. E segundo a fala do Guerrinha, ele era preparador físico e foi alçado a preparador de goleiros. E de fato isso não corresponde com a realidade. O Inter corrigiu isso através de nota e repudiou e criticou bastante duramente a fala do comentarista da Rádio Gaúcha. Não vou aqui fazer um vídeo sobre o Guerrinha, tá? Até porque, e sei que existe neste momento, assim como já houve com a Band, já houve comigo, já houve com colegas, uma indisposição momentânea e temporária de parte da torcida do Inter nas redes sociais, e aí talvez você que esteja assistindo faz parte disso, teu direito, respeito, tudo certo, com o pessoal da Rádio Gaúcha. Eu não entro nessa, tá? E aí é o seguinte, vocês têm a opinião de vocês e eu que estou dentro deste lado do balcão, em um veículo de comunicação, trabalhando na imprensa, tenho a minha visão e eu não caio nesse papo de tal emissora é gremista, tal emissora é colorada, tá? Eu não caio mesmo. Não caio para mim, não caio para os outros, entendo quem faz esse tipo de relação, estão no direito, mas eu não entro nessa, tá? Dito isso, eu quero ir para a informação e explicar um pouco o que está acontecendo com o Léo Martins, que, primeiro, está incomodado com essas críticas que vem recebendo, e segundo, explicar qual era a função do Léo Martins, porque eu tive esse debate também no Donos da Bola da quinta-feira, com o JB e com o Baldasso. O JB deu a informação no Donos da Bola de quinta-feira, a informação correta, tá? De que o Léo Martins, nos últimos 2 anos, exercia o cargo, mas não de preparador físico. Ele era auxiliar técnico do time sub-20 do Internacional, em alguns momentos foi até o treinador principal do time sub-20 do Internacional. O Baldasso fez uma crítica dizendo que ele não exercia a função de preparador de goleiros há 2 anos, o que não é bem verdade, a gente pontuou isso no debate do Donos da Bola da quinta-feira. O que acontecia? O Léo Martins, ele é preparador de goleiros, tá? Profissão, preparador de goleiros. Ele foi goleiro profissional, ele inclusive participou do elenco do Santos campeão brasileiro em 2002, ele era o 4º goleiro do Santos campeão brasileiro em 2002, e desde 2004 ele trabalha no Internacional como preparador de goleiros. 2004, isso já são 19 anos, tá? Em 2004 ele chegou no Internacional como preparador de goleiros, da base, e foi subindo. Ele era do time, sei lá, sub-12, aí foi pro sub-14, sub-15, sub-20 e assim foi alçando degraus ao longo desses últimos 19 anos de Internacional, tá? Até teve uma passagem no meio do caminho no exterior, mas
19 anos desde a sua primeira chegada no Internacional, sempre como preparador de goleiros. Com a saída do Fábio Matias, que aconteceu ali no início de 2021, o Inter alçou ele para auxiliar técnico, porque o auxiliar técnico, que era o João Miguel, virou o treinador do time sub-20, e o Léo Martins, de preparador de goleiros, foi puxado para ser auxiliar técnico, isso em 2021. E foi assim em 2021 e até parte de 2022. Mas ele não deixou bem de ser preparador de goleiros, tá? Na verdade, ele acumulou uma função. Ele era o auxiliar técnico do time sub-20 e era o coordenador da preparação de goleiros de toda a base do Internacional, de todas as categorias de base do Internacional. E no que consistia essa função de preparador de goleiros? Ele orientava os preparadores de goleiros, ele montava treinos dos preparadores de goleiros e muitas vezes ia para campo com esses preparadores de goleiros. Então, eu entendo que é errado dizer que ele não executava a função de preparador de goleiros há 2 anos, porque ele acumulava a função de coordenador da preparação de goleiros e também de auxiliar técnico. Mas, de fato, o preparador físico, ele nunca foi. E ele sempre foi preparador de goleiros, tanto que ele entra no Internacional como preparador de goleiros em 2004, depois de ser goleiro profissional com passagens pelo Santos, era o 4º goleiro do time campeão brasileiro em 2002. Essa é a história do Léo Martins, e aí na metade, para o fim de 2022, com a demissão do Daniel Pavan, o Léo Martins é alçado de auxiliar técnico do time sub-20 e coordenador da preparação de goleiros de todas as categorias de base, é alçado para preparador de goleiros do time principal, onde ele está trabalhando desde outubro de 2022. Eu não quero aqui também fazer uma análise do trabalho do Léo Martins para saber se ele é bom ou ruim. Eu acho que ele tem um currículo muito bom, tem passagens por seleções brasileiras de categoria de base também como preparador de goleiros, tá? Mas eu acho que eu não tenho capacidade de avaliar se a preparação é boa, a preparação é ruim. Os goleiros do Inter têm alguns defeitos, acho que são superdimensionados em alguns momentos, era desde a época do Daniel Pavan, seguem sendo com o Leonardo Martins. Acho que é muito mais uma questão ambiental de desconfiança em cima dos goleiros do que de fato o trabalho ruim do preparador de goleiros, seja qual ele for. Então não consigo dizer se o trabalho é bom ou ruim, tá? Do Léo Martins. Mas ele tem ficado chateado com essas críticas, entende que o trabalho dele está sendo bastante criticado nos últimos dias, pelas falhas do Kehler. Eu relatei aqui que eu conversei com ele depois da disputa por pênaltis contra o CSA, e ele estava muito satisfeito porque ele pensou que era uma resposta positiva ganhar uma disputa de pênaltis. Depois de 4 anos, né, que o Inter não ganhava uma disputa como essa e ganhou contra o CSA, e ele de fato está bastante chateado. E o Inter tentou proteger ele, e protegeu inclusive lançando essa nota em relação ao que o Guerrinha disse na Rádio Gaúcha. A história é essa. Léo Martins está prestigiado, seguirá como preparador de goleiros. Aliás, ele sempre foi preparador de goleiros desde 2004. Tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!